Olá, tudo bem? Aqui é seu amigo, evangelista e escritor Samuel Teodoro. Nós iremos agora começar, por que não se dizer, o primórdio da primeira lição do terceiro trimestre de 2026. A primeira lição vai dizer o chamado para os gentios. A segunda, a porta da fé se abre entre os gentios e assim sucessivamente até a lição de número 13. Mas a lição por si só, a capa da nossa revista, da lição aqui, o título, por que não se dizer que é o enfoque principal dessa lição, terceiro trimestre de 2026, diz a Igreja dos Gentios, da chamada missionária à consolidação do Evangelho entre os povos. E o tema principal dessa revista, o tema central dessa revista é Cristo entre os gentios. Cristo entre as nações gentílicas. E o precursor na qual o Senhor vai usar, o porta-voz, como o Senhor usou Moisés para tirar o seu povo do Egito, para ser o porta-voz entre o povo, o porta-voz para ser esse canal de transmissão do Evangelho aos povos gentios, será nada menos, nada mais que um dos maiores teólogos que já pisaram aqui na Terra. O seu nome é Apóstolo Paulo, exatamente. Então, meu amigo e minha amiga, por si só isso aí já dá uma abafada naqueles que falam que Deus ele não precisa de pessoas inteligentes, pessoas com muito conhecimento, pessoas que são importantes, por que não se dizer não? Deus ele usa quem ele quer. O apóstolo Paulo ele é considerado até os dias de hoje um dos maiores teólogos que já pisaram aqui na Terra, assim como Tomás de Aquino, assim como John Wesley, assim como João Calvino, assim como Armínio, assim como outros teólogos que tiveram aqui na Terra. Também o apóstolo Paulo é considerado um dos maiores teólogos que já pisaram no planeta Terra. Então, meu amigo e minha amiga, então nós estamos estudando uma lição de suma importância, de um poder bélico capaz de atingir o coração do pecador. Glória a Deus. Então, uma lição que, se você fazer uso dela na sua prática, você irá aprender muito. Por quê? Porque você vai aprender teologia e você vai aprender missiologia, você vai aprender cristologia, enfim, você vai aprender aulas teológicas com um dos maiores missionários aqui, que nós vamos falar dele, o apóstolo Paulo escreveu aí, dignamente, nós temos que falar 13 cartas do Novo Testamento, praticamente aí, mais da metade dos livros do Novo Testamento foi escrito por apóstolo Paulo, um homem de uma extrema envergadura intelectual, mas Deus usou a sua intelectualidade para dissipar, para discernir, por que não se dizer, para distribuir o evangelho aos povos gentílicos. Glória a Deus por isso. Eu falo isso porque eu vejo muitas pessoas, às vezes, falando mal de teologia, e eu, como assembleano, não posso falar mal da teologia. Por quê? Porque Daniel Berger, ele não era um teólogo exímio. Não, não. Daniel Berger, para quem estudou a história afinco desses dois homens, Daniel Berger, ele era mais um homem do campo missionário, um evangelista, um ganhador de alma. Mas Gunnar Vingre, ele era um teólogo exímio. Ele não era qualquer teólogo. Ele sabia muito bem o que é cristologia. Ele sabia muito bem o que é a doutrina do Espírito Santo, o que era a doutrina da igreja, a doutrina do Novo Testamento, do Velho Testamento. Ele conhecia história bíblica, geografia, ele sabia. Por quê? Porque ele era realmente um teólogo exímio, ele era um estudioso da Bíblia, ele era um examinador, ele, por que não se dizer, ele era um cientista bíblico. Eu falo que aqueles que examinam a Bíblia, que vai além do que está escrito ali, e vai além, procura aprender com aquele versículo, aonde foi, quem foi, procura, como se fosse uma pesquisa, estrito, né? Começa grande e vai se estreitando até afunilar no máximo que você puder. Isso se chama cientista bíblico. Então, meu amigo, Gunnar Ving, ele era um homem de muito conhecimento teológico. Por isso que eu falei deste homem intelectual, o apóstolo Paulo foi chamado por Deus. Então,
Não podemos falar mal da teologia bíblica, cristocêntrica, a teologia boa, porque tem as teologias ruins que só levam o homem longe de Deus. Não é dessa. Estou falando dos teólogos que são éticos, né, com a palavra de Deus. Lição 1, vamos lá, 5 de julho de 2026. O chamado para os gentios, texto áureo. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo. Quem disse? O Espírito Santo. Apartar-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Atos capítulo 13 e versículos número 2. Verdade prática. Quando a igreja ouve o Espírito, o evangelho avança e vidas são alcançadas para a glória de Deus. Glória a Deus. De antemão também gostaria de falar para vocês, eu moro bem próximo aqui à avenida principal da minha cidade, e aonde eu estou falando aqui não tem ainda, não é sonorização acústica, não tem o fechamento do som que passa do lado de fora. Então, pessoas passam buzinando na rua, pessoas passam falando, gritando, sempre entra som aqui. Mas eu faço no máximo que você venha prestar atenção nas palavras que são ditas aqui, porque é isso que é importante aqui, não é o som que está vindo do lado externo, mas é o que eu estou falando para você que está dentro da revista. Então eu peço desculpa de antemão para você, mas quem sabe Deus vai me dar um lugar para me falar que tenha a sonorização acústica, aí será maravilha. Mas você viu aqui o texto áureo, diz assim, e servindo eles ao Senhor. Atos capítulo 13, versículo 2. E servindo eles ao Senhor. Ou seja, antes deles serem chamados para a obra missionária, eles estavam trabalhando para Deus. Aí tem alguns pregadores que falam, e eu tenho que concordar, alguns pregadores exaltados, por que não se dizer assim, no seu auge da sua pregação, naquele vigor poderoso que está, eles falam que Deus não chama ninguém acomodado, ninguém descansando na rede, tomando um suco de laranja, não. Eu tenho que concordar. Por quê? Porque aqui, já no texto áureo, vai dizer que eles estavam servindo ao Senhor. Eles estavam servindo, eles estavam trabalhando ao Senhor. Deus chamou alguém que já estava fazendo alguma coisa. E quando foi chamar, eles estavam o quê? Servindo e jejuando. Jejum, meu amigo, ele fala de domínio próprio, ele fala de mortificar a sua carne. Ou seja, eles estavam trabalhando e além de trabalhar, eles estavam mortificando a sua carne. Eles não estavam fazendo coisas prazerosas para os seus belos prazeres, os seus olhos, saciar o seu ego ou o seu bem-estar. Eles estavam jejuando, mortificando a sua carne. E disse, quem disse? O Espírito Santo. Muito bem. O Espírito Santo é aquele que convida. O Espírito Santo, ele é aquele que capacita. Mas o Espírito Santo é aquele também que chama, que convida o missionário para a obra de Deus. Missionário aqui, por que não se dizer que é um missionário local? Se você faz evangelismo na sua região, você é um missionário. Se você faz evangelismo transnacional pelo Brasil afora, você é um missionário. Se você faz um evangelismo transcultural, você é um missionário. Não importa onde você esteja falando de Jesus, você é um missionário, você é um representante do céu. Mas existem os missionários que são chamados pela igreja, que são escolhidos pela igreja para irem, para levar a palavra de Deus, que são sustentados, aonde eles forem lá, eles vão ser sustentados, as suas famílias vão ser sustentadas, vão ser bem assessoriados pela igreja. Então, esses missionários, nós falamos que eles são realmente os missionários, por que não se dizer chamados por Deus, mas também convidados pela igreja, chamado pela igreja local. Aqui nós vemos que Paulo e Barnabé, ele foi convidado pela igreja local. Coisa linda, né? Vamos fazer a leitura bíblica em classe, que está em Atos, capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 12. Eu vou lê-lo aqui porque eu só comento os pontos precisos, que você vê nas minhas lives aí, você sabe.
Eu só comento os pontos precisos na minha singela opinião. Não é na sua, não é de fulano ciclano. É na minha singela opinião, os pontos precisos que eu não posso deixar de falar, eu comento eles. Mas eu costumo ler a leitura bíblica em classe bem rápido aqui, não acha ruim também, não fique achando assim estranho, porque eu leio rápido para nós aproveitarmos bem o tempo, que vai dizer o seguinte, a leitura bíblica em classe, Atos capítulo 13, versículo do 1 ao 12, que por sinal, alguns falam que Atos dos Apóstolos poderia ser chamado Atos do Espírito Santo, pela menção exaustiva, pelo tanto de vezes que fala Espírito Santo. Espírito Santo, Espírito Santo está no ponto central aqui de Atos dos Apóstolos. Vamos lá. Na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, apartar-me a Barnabé e a Saulo, para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre ele as mãos, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia, e dali navegaram para Chipre. E chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus, e tinham também a João como cooperador, João Marcos. E havendo atravessado a ilha até Páfos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta chamado Bar Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente. Este, chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus. Mas resistia-lhes Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Todavia, Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo e fixando os olhos nele, disse, filho do diabo. O cabra estava bravo aqui, o apóstolo Paulo, hein? Parar aqui da minha leitura. O apóstolo Paulo não estava assim tão calmo, assim, no jeito natural, assim, não. O apóstolo Paulo, ele falou cheio do Espírito Santo, mas ele ficou meio indignado com aquele camarada enchendo o saco, impaciente ali, ele pregando, o camarada atrapalhando, ele pregando, o camarada atrapalhando, tentando ali perturbar a pregação do evangelho. Olha o que ele falou, filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. No mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando a roda buscava a quem o guiasse pela mão. Então, o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado da doutrina do Senhor. Mas aqui esse Barnabé, é aquele Barnabé, muito bem. Quem é Barnabé, né? Que ele foi com Saulo, mas quem era esse Barnabé que foi escolhido com Paulo para pregar a palavra de Deus aos gentios? Barnabé é aquele que foi e levou o apóstolo Paulo para ser apresentado ali para os irmãos de Jerusalém, quando eles estavam ali ainda perplexos com a conversão de Paulo. Será que ele se converteu mesmo? Será que não se converteu nada? Barnabé foi aquele interlocutor entre falar com eles. Não, ele se converteu realmente, ele é um homem de Deus, ele está remido, ele está perdoado dos seus pecados, ele não está mais praticando aquelas coisas sanguinárias que ele praticava em nome da lei judaica. Não, agora ele é um de nós. Exatamente esse era Barnabé. E aqui está falando de João, né? E tinha também a João como cooperador. Quem era João? A pessoa vai dizer assim, será que era João Marcos? Será que era João, apóstolo João? Também nós podemos dizer aqui que João Marcos, ele era primo de Barnabé. Nós vamos chegar num ponto da lição que você vai ver que João Marcos, ele foi com Paulo, foi de Antioquia até Chipre, mas quando chegou em Perge, ele abandonou a missão, a primeira viagem. Nós estamos falando da primeira viagem, nós temos que fazer essas coisas, né? Ele abandonou a missão, mas depois o apóstolo Paulo, não sei se vai ter nas lições aqui, eu não li todas as lições ainda, mas o apóstolo Paulo depois chama João Marcos, porque ele é muito útil à obra de Deus. Traga a capa, traga os pergaminhos. Olha, João Marcos, ele foi muito útil para o apóstolo Paulo. Então, é esse João Marcos que nós estamos falando aqui, que é primo de Barnabé. Muito bem. Missões. Missões é a obra mais urgente que tem no planeta hoje. Eu vou trazer um contexto aqui
por que não se dizer escriturístico da palavra, dentro do vernáculo, mas mais escriturístico do que a própria significação grega, latina, hebraica ou até mesmo portuguesa, por que não se dizer, do nosso vocabulário português. Não, eu vou trazer um contexto aqui da palavra missões no que eu pude apanhar praticamente para você entender. O ser humano, ele precisa ter ousadia, ele precisa ter virtude, ele precisa estar capacitado do Espírito Santo para fazer a obra missionária, senão ele não vai ter êxito. Por quê? Porque lá em Atos, capítulo 4, versículo número 29, olha só o que está escrito. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra. Ou seja, eles estavam sendo perseguidos, aqui é a igreja de Atos, tá? Estou lendo Atos capítulo 4, versículo 29. Eles estavam sendo perseguidos, mas em vez deles falar assim, Senhor, nos protege, nos livre de todo mal, nos guarda, não deixa o mal pegar sobre nós, eles falavam ao contrário, falaram, Senhor, nos dá ousadia para pregar a tua palavra. Aí eu tive que trazer um contexto do meu jeito aqui, porque não se diz escriturístico, do mais profundo assim, dos exemplos que eu pude trazer, eu vou trazer agora para você. O que é missões? O que significa isso? Missões, ele pode ser que seja uma palavra no contexto hebraico, no grego, isso eu já estou dizendo, um contexto diferente. Mas o missionário, aí eu vou trazer um contexto aqui escriturístico dentro de missões para você entender. O missionário, ele precisa estar cheio do Espírito Santo, ele precisa ser cheio do Espírito Santo para fazer a obra missionária, senão ele não vai ter ênfase. Ele vai bater num sino, vai bater, vai rugir, vai fazer barulho, mas não vai ter ênfase nenhuma. Ah, mas eu prego cheio do poder do Espírito Santo de Deus, mas almas não se converte. Calma, espera o tempo. O tempo da colheita vai chegar. Mas dura coisa é a pessoa ir para o campo de missões, para a obra de Deus, fazer evangelismo, seja qual for fazer a obra de missões, pregar na rua, pregar na praça, evangelizar no dia de domingo, mas está vazio de Deus. Não vai ter ênfase nenhuma. Por quê? Porque o missionário, para ter ênfase no campo missionário, tem que estar com a presença. Tem que ser cheio da presença. Tem que estar cheio da presença. O missionário é como se fosse um míssil. Olha só, míssil. Míssil, encerro aí. Lunário, não vou trazer não vou fazer ênfase agora. Mas míssil, já viu o começo dessa palavra missionário? Míssil. Aí vou colocar um U aí, um E. Um E, o I e o S, mísseis. Míssil, o que acontece? Os mísseis, você vê que ele tem um casco, assim é o missionário. Ele está com a sua carga, né? Seu corpo, igual eu aqui falando, com todas as suas coordenações motoras funcionando bonitamente, né? A sua perfeição intelectual, falando do jeito que ele está querendo falar, muito bem. Mas isso aí é o casco. O casco do quê? Da fuselagem. Assim são os mísseis. Assim é o missionário. Se ele estivesse sem Deus, ele é apenas um casco, ele é apenas fuselagem, não faz barulho nenhum. Muito bem. Mas o que é importante é a presença, lembra disso, é a presença. O que eu estou falando aqui é do Espírito Santo, que é Deus, viu? Respeita ele como Deus, porque ele é Deus mesmo. O Espírito Santo, que é Deus, que traz a presença ao coração do ser humano e enche ele como encheu a igreja de Atos Apóstolos. Depois do Espírito Santo, você vê que a pregação foi poderosa. 3.000 almas, 5.000 almas. Aí você vai no livro de Romanos, toda a terra ouviu falar deles. Coisa poderosa. Romanos capítulo 10, versículo 18. Toda a terra ouviu falar deles. Muito bem, mas é apenas casco. É apenas a fuselagem se tiver sem a presença. Não vale de nada. Só faz barulho. Mas o importante, lembra-se o que eu vou falar agora, é a ogiva, a bomba atômica que está dentro dos mísseis. Isso sim é importante. Tem algumas bombas atômicas que eu até anotei aqui. Tem a bomba atômica de hidrogênio,
ou termonuclear, e a bomba atômica de nêutron também tem agora. Dentro do casco da fuselagem tem as ogivas. Tem a bomba atômica de hidrogênio, termonuclear ou de nêutrons. Que quem sabe muito bem como funcionam esses parâmetros químicos aí para se explodir uma bomba atômica. Mas o ser humano, quando ele está sem a presença, ele é apenas um casco sem a bomba atômica, não acontece nada. Mas quando o missionário, ele vai para a obra missionária fazer a obra missionária, o evangelista, o pastor, o cooperador, o diácono, o presbítero, seja quem for fazer a obra missionária, o pastor, o ancião, o bispo, seja quem for fazer a obra missionária, tem que estar com a bomba atômica. Não adianta se não tiver sem a presença, não adianta se não tiver cheio da presença, não adiantará nada, será apenas fuselagem, será apenas casco. Assim, eu trouxe esse exemplo bem prático. Missionário, missio, lembra disso? Missionária, missionário, missionária, missio. Eu sou um míssil nas mãos de Deus. Mas o que eu tenho? Apenas fuselagem, não adianta nada. E as ogivas estão aonde? Não tem nada dentro. O que vai fazer lá, meu filho? Vai, nem vai. Por quê? Porque não vai fazer barulho nenhum eficaz. Só vai ser tinido, runido, não vai ter eficaz nenhuma. Acabou aquele barulho, não teve eficaz nenhuma. Mas quando é de Deus, quando o camarada está cheio da presença de Deus, está transmitindo, cheio da virtude do Espírito Santo, eu não estou falando para você também, ser cheio da presença de Deus, tá ali falando em línguas estranhas, nossa, que negócio poderoso, palavra forte. Não é isso. Mas você tem que se preparar em oração, leitura da Bíblia, em jejum. O que você vai pregar lá, pelo amor de Deus, se não lê a Bíblia? O camarada vai evangelizar, mas não lê nem a Bíblia. Vai falar do que lá da televisão, do jornal de ontem, do jornal que está tendo hoje, da notícia da rua, do jogo, da seleção, da Copa. O que você vai falar? Vai falar da Bíblia. Então tem que ler a Bíblia. Então tem que estar com as ogivas. Tem que estar carregado. Lembra, missionário? Lembra, missionária? Quando forem fazer a obra de Deus, esteja carregado das ogivas nucleares dentro de você. Esteja carregado, senão será apenas fuselagem. Glória a Deus. Antioquia, só para nível de conhecimento aqui, Antioquia é atualmente a Turquia. Antioquia é a atual Turquia agora. Mas vamos lá ao ponto preciso do primeiro tópico, do subtópico 2. A liderança local reunia profetas e doutores, que são os mestres. Ministérios que, após o período apostólico, tornaram-se pilares da edificação da igreja. Subtópico 3, do tópico 1 ainda. O Espírito Santo ordenou apartar-me a Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. A igreja respondeu com jejum, oração e imposição de mãos, reconhecendo o chamado divino e enviando seus melhores obreiros, não os piores, porque às vezes as pessoas olham um obreiro lá e às vezes, eu já vi acontecer isso aí, que às vezes está se destacando lá e põe ele lá, ou às vezes está dando trabalho, né? Ou se destacando demais para com medo de perder a vaga, ou dando trabalho também, um dos dois. Manda ele lá para a Itália, manda ele lá para a China, manda ele lá para o Taiwan, manda ele embora, manda ele para outro lugar fazer obra missionária. Não. Eu já vi muito isso acontecer no tempo passado, mas eu acredito que hoje não vejo mais isso acontecer. Mas o que acontece? Eu não estou falando de pastores N aí não, tá? Eu vi acontecer porque os próprios missionários, eles falaram para mim que eu não estava assim, se entendendo, então teve alguns que foram embora fazer obra missionária, eles mesmo pediram. Mas o que acontece? Não podem ser os piores, tem que ser os melhores. Como é que o camarada que não ora, que não jejua, está dando trabalho, vai fazer obra missionária em outro lugar? Vai dar trabalho lá também. É isso que vai acontecer, vai dar trabalho lá também. Muito bem. Segundo tópico, primeiro subtópico, vai dizer o seguinte: sem o poder do Espírito, até os apóstolos permaneceram retraídos com o Pentecostes. Tornaram-se proclamadores ousados da fé.
Assim, toda iniciativa evangelizadora autêntica é fruto da ação do Espírito no coração da igreja. É fruto da ação do Espírito. Se não for pelo Espírito, meu amigo, se não for a orgiva, o casco não faz nada. Se não for as orgivas, a fuselagem não faz nada. Mas você quer ver vocês aí que gostam de guerra, você que gosta, que pesquisa, sabe muito bem o que eu estou falando. A bomba atômica é pequenininha, transcontinental, aquela que atravessa os continentes, aquela internacional, aquelas mísseis transcontinentais que atravessam até continentes, que atravessam o espaço aéreo, que nem os radares pegam. É pequeno, não tem muito tamanho não, mas quando cai no lugar, faz um estrondo. Por quê? Porque as orgivas ali são poderosas, nêutrons, nitrogênios, termonucleares, muito poderosas. O que acontece? Explodem aqueles lugares, matam centenas, milhares de pessoas. Eu não sou muito afim, assim, e nem a favor a guerras, mas o que acontece? Como eu sou um pouco de curioso e estudante, pesquisador, eu também já fui para esse lado aí pesquisar isso aí, e eu vi que a bomba é pequena, mas faz uma explosão enorme. Assim tem que ser o crente. A fuselagem pode ser meia qualquer, né? A fuselagem, a pessoa olha assim e fala assim, aparência, não parece ninguém, eu acho que não vai dar nada. Mas quando começa a falar o evangelho de Deus, as pessoas realmente vê. Isso aí tem o poder do Espírito Santo de Deus. Quando o demônio se manifestar, onde quer que seja, você colocar as mãos, ele vai sair em nome de Jesus. Se tiver alguém usando o espírito de engano também, ele vai ser libertado daquele engano em nome de Jesus. Se tiver alguém ali com alguma coisa duvidosa, ele vai se endireitar em nome de Jesus. Por quê? Porque você está cheio das orgivas do céu. A presença, meu querido. Terceiro tópico, já vou para o terceiro tópico. E o segundo subtópico diz o seguinte: a imposição de mãos sobre Paulo e Barnabé mostra que a igreja participa ativamente do envio, não retém seus melhores servos, mas os consagra ao propósito eterno. Sustentar, interceder e acompanhar missionários é parte inseparável da vocação eclesial, ou seja, da igreja, que enviou. É que eu acabei de dizer, que tem missionários que são chamados por Deus. Eles estão fazendo obra missionária, são pessoas que trabalham, como eu, faço obra de Deus. Né? Falo de Jesus na rua, evangelizo no dia certo de nós evangelizarmos aqui no setor. Nós fazemos evangelismo aqui, setorial, mas o que acontece? Tem aqueles missionários que não são só dia domingo, só o dia específico de evangelização, não. Onde os pastores colocam um dia para evangelizar, não. São aqueles missionários que foram chamados por Deus, mas eles foram enviados pela igreja. Vão ser assalariados, têm uma família, muitas das vezes têm uma esposa, têm filhos para cuidar, vão estudar naquele lugar, então eles vão ter que ser sustentados. Eles vão trabalhar integralmente para Deus naquele lugar, vão ganhar almas perdidas para Jesus naquele lugar. Vão tirar pessoas das masmorras e entregá-los ao reino celestial dos céus naquele lugar. Vão abrir pontos de pregação, igrejas vão ser construídas naquele lugar através daquele missionário. Então a igreja tem que o sustentar. Não tem outra coisa, tem que cuidar. Por quê? Porque dura coisa é o camarada depois vir todo frustrado lá, falar que não teve apoio, não teve estrutura nenhuma. E quantos voltam lá e depois desanimam, não querem mais fazer obra missionária? Às vezes tem até o chamado, mas não teve a assistência devida, voltam frustrados. Mas eu vejo ao contrário disso. Glória a Deus, eu vejo ao contrário do que eu estou lhe dizendo agora. Eu vejo pessoas que são enviadas aos campos missionários, diversos que eu conheço aí, e quando voltam falando bem, voltam falando que tiveram provas, mas Deus cuidou deles. Voltam falando que eles foram até mesmo lá provados, seja qual for o nível de provação deles, mas eles tiveram êxito na pregação do evangelho. Voltam agradecidos e agradecendo a igreja que os levou para aquele lugar. A conclusão vai dizer o seguinte: a palavra de Deus é poderosa para transformar todo pecador em uma pessoa regenerada, alcançada pela graça. A palavra de Deus é poderosa para transformar o pecador. Se não for pela palavra de Deus, meu amigo, eu não sei o que vai ser.
nas mãos de um missionário, nas mãos de um mensageiro de Deus, se ele não puder ter crédito com a palavra de Deus, com o que é que ele vai ter crédito? Não é isso? Se a palavra de Deus não puder transformar o ser humano, eu falo muito bem isso aí quando eu estou falando na espiritualidade da pregação. Se a palavra de Deus não puder transformar a vida do ser humano, do pecador, em uma nova criatura, o que poderá transformar? Me fala. Aí está o chamado para os gentios. Assim iniciamos já a primeira lição desse terceiro trimestre de 2026. Que Deus abençoe o comentarista dessa revista, que é o pastor Wagner. Que Deus abençoe o escritor. Que Deus abençoe a nós. Que Deus abençoe a você que vai lecionar. Que Deus abençoe aos missionários. Que Deus abençoe as missionárias. Que Deus abençoe as igrejas que mandam os missionários, que enviam os missionários até os campos missionários. Que Deus abençoe todo o planeta Terra que se envolve em missões, porque isso está com certeza entre os primeiros lugares nos projetos de Deus aqui na Terra. Ganhar o mundo para Cristo. Que Deus te abençoe, que Deus te dê cada dia mais inteligência para fazer a obra missionária.